Olá, gente. É com muita satisfação que hoje estou aqui participando do CAEduca, né, gravando esse vídeo a vocês, para falar um pouco das pesquisas desenvolvidas, né, no estado do Acre, frente à Universidade Federal do Acre, ao mestrado profissional em ensino de ciências e matemática. O título da nossa palestra é Desatar os Nós da Floresta, da tese ao pós-doutorado, uma jornada terapêutica desconstrucionista na formação de professores, tendo como pilar dois filósofos da linguagem, Wittgenstein e Derrida. Quem sou eu? Eu sou natural de Rio Branco, doutora em Educação em Ciências e Matemática pela REAMEC, docente do curso de licenciatura em Matemática, do mestrado profissional em Ensino de Ciências e Matemática e do doutorado profissional em Rede, em Ensino de Ciências e Matemática, com polo na UFAC. Atualmente, eu sou líder do grupo de estudo e pesquisa em linguagens, práticas culturais e ensino de matemática e ciências, GEPLIMAC, que tem duas frentes com relação à linha de pesquisa: formação de professores em educação, matemática, ciências, jogos discursivos, jogos memorialísticos e práticas culturais, e formação de professores e práticas pedagógicas, neurociência, TICs, tecnologias assistivas, móveis e redes sociais. O nosso campo de fala hoje vai ser frente à primeira linha de pesquisas e às pesquisas desenvolvidas a partir de uma tese de doutorado intitulada intitulada como os usos e significados feitos das matemáticas, né, na formação inicial de professores. Então, eu intitulei essa linha de nossa fala como uma investigação de uma década. Por quê? Porque essa pesquisa ela foi defendida em 2016. E as práticas culturais que emergiam dessa pesquisa, né, percorrendo o uso e significado da matemática na problematização de práticas culturais na formação inicial de professores, quando eu iniciei em 2016, né, eu defendi essa tese que nasceu de um incômodo. Que incômodo foi esse? O incômodo era perceber a matemática na formação de professores funcionando como uma gramática universal, imposta, um jogo de linguagem estranho e totalizante, que silenciava os múltiplos jogos de linguagem matemática já presentes nas práticas culturais plurais da Amazônia. A pergunta que daí surgia era: que usos significados alunos e eu, como docente, estávamos criando para a matemática quando a problematizávamos a partir dessas práticas culturais reais, no curso de licenciatura da UFAC, no coração da Amazônia. Essa investigação, orientada por Wittgenstein e Derrida, se constituiu de um exercício terapêutico desconstrucionista, cuja finalidade era ampliar o campo de significação da própria palavra matemática e sua significação em práticas culturais das diferentes formas de vida que praticavam a pesquisa. Hoje quero compartilhar com vocês como essa semente germinou, frutificou no mestrado profissional MPsim da UFAC a partir de 2017, chegando no doutorado profissional em ensino de ciências e matemática em 2025, se expandindo para um pós-doutorado em matemática, em ensino das ciências e matemática na UFRPE, no período de maio de 2024 a junho de 2025. Enfim, esta é a história de um programa de pesquisa em andamento, dedicado a desatar os nós que impedem uma formação docente verdadeiramente plural. E aqui nós temos o quê?
A partir da tese, várias práticas culturais foram significadas no uso nos momentos na formação inicial na licenciatura em matemática. Práticas com os usos do arco e da flecha, que nós mobilizamos o CorelDRAW e aí estudamos os usos que poderiam ser feitos através de conceitos matemáticos, como estudar setores circulares, práticas com a xaninca, a partir do algodão, a feitura do tecido e a confecção da roupa, e a partir daí como extrair conceitos matemáticos. Através da modelagem matemática, nós modelamos a questão da luz e da água, né? E os alunos perceberam, né, práticas de cidadania possíveis de ser feitas a partir desse estudo. Também desenvolvemos no comércio local a prática do uso do Novisfora, que era presente na década de 80, nos currículos escolares, aqui em Rio Branco, e, por fim, a prática do uso do QR Code. E aí, o que a tese, né, nos ensinou? A tese ela foi um laboratório, na verdade. Nas disciplinas de estágio e prática de ensino, performávamos a matemática, descrevíamos os jogos de linguagem presentes nos enigmas, no Novisfora, na leitura de boletos, de energia e de água, nos artefatos indígenas e no QR Code, com as formas de vida que interagiu conosco. A prática escolar de decifrar enigmas consistia em um jogo onde analisávamos duas frases e uma figura, para assim tentar adivinhar a resposta. A descoberta central foi que cada prática que nós acionávamos na pesquisa acionava uma matemática diferente. Wittgenstein nos mostrou que esses usos não competem por quem está certo, eles coexistem como semelhanças de família. Derrida nos ajudou a desconstruir a hierarquia, que coloca a matemática acadêmica como a verdadeira. A tese concluiu que a formação inicial podia ser um espaço para multiplicar olhares, onde aprender era, antes de tudo, aprender a ver de outras maneiras. E com isso, um fato que a gente traz que é muito importante é como essa atitude metódica terapêutico-desconstrucionista foram desenvolvidas na nossa pesquisa. Então, você verifica que para Wittgenstein, a matemática ela se apresenta como um jogo de linguagem. Né? Ela não cabe a nós julgar o que está certo, o que está errado. Né? E aí a gente começa a perceber que nossos pilares foram, nós nos apoiamos no grupo Fala da Unicamp, tendo como pilar a professora Ana Regina Lanner de Moura, do grupo Fala, e o professor Antônio Miguel. A ponte, né, da tese aos produtos educacionais, os alicerces. O que a tese nos ensinou? Mas depois da tese. Então, como nós adentramos em 2017, né, no mestrado profissional em ensino de ciências e matemática, a gente começa a se perguntar: foi esse o pulo que demos no mestrado profissional? É isso que eu quero dizer. Criamos inicialmente um projeto piloto que trazia o mesmo nome do grupo, GEPLIMAC, que é o Grupo de Estudos e Pesquisa em Linguagem, Práticas Culturais no Ensino de Matemática e Ciências. Nós iniciamos a atividade do grupo em 2017, logo que eu voltei, né, do doutorado, e ingressei no GEPLIMAC, mas ele só foi credenciado, de fato, em 2018, e se organizou em torno de pesquisadores da UFAC,
IFAC e da Uninorte, além de estudantes de graduação e pós-graduação, com foco nas linhas de pesquisas relacionadas à formação de professores, práticas culturais, ensino, jogos, recursos e tecnologia, ensino de ciências e matemática, saberes e formação docente, tecnologia assistiva e outros. Essas linhas, dentre essas linhas, elas foram organizadas através de diálogos abertos e produtivos com várias áreas do conhecimento. Daí o caráter interdisciplinar do grupo, cujo resultado ou intenção foi desenvolver pesquisas científicas ou tecnológicas e produzir materiais didáticos ou afins. As reuniões do grupo foram realizadas quinzenalmente, onde eram trazidos temas relevantes e assuntos importantes a serem discutidos, e assim definidos em quais eventos aconteceria a participação dos membros. A abordagem de pesquisa do grupo centra-se na filosofia da linguagem, onde temos a linguagem como elemento central da atividade, e no conceito com significado em jogos de linguagem. Diante disso, se faz remissões a Wittgenstein, a ideia de significado que se faz com o uso que confere à linguagem, né, como parte fundante principal de nossa análise. E a linguagem, segundo esse filósofo, ela é sinônimo de atividade, e especificamente a matemática, ciências como atividade. Esses referenciais se situam num campo semântico que, de forma diversificada, procura desconstruir as bases metafísicas do pensamento estruturalista. Nesse sentido, né, que práticas o contemplam? Como transformar esses estudos em outras ferramentas tangíveis para outros professores? Né? É isso que nós trazemos, né, diante de todo esse caminhar de 10 anos, né, do doutorado ao pós-doutorado, com a criação do Grupo de Estudo e Pesquisas em Linguagens, Práticas Culturais em Ensino de Matemática e Ciência, que sustenta as pesquisas realizadas pelo GEPLIMAC. Práticas de mobilização de culturas matemáticas fazem parte dessa pesquisa. E qual é a abordagem de pesquisa desse grupo? Como eu já falei, uma de suas linhas centra-se na linguagem como atividade, no conceito com significado em jogos de linguagem. Diante disso, se faz remissões a Wittgenstein na ideia de significado como uso, que confere à linguagem o caráter de atividade. Mas o que seria a terapia? Né? A terapia é uma das formas que aponta para um modo de conhecer que nos liberta de significados únicos, essencialistas e universais, isto é, de significados metafísicos das palavras, conceitos, fenômenos. Por isso, os pesquisadores que se referenciam ao seu modo de pensar a terapia a usam como uma atitude investigativa, centrada no conceito de que o significado do objeto está no uso que se faz dele em momentos de atividades. A atitude metódica como metodologia de pesquisa é puramente descritiva, desenvolvida através de cenas com o uso de diálogos ficcionais. Então, a terapia aponta para quê? Para a possibilidade de abandonar a ideia de matemática independente das práticas, um domínio de conhecimento independente das pessoas, e assim alcançar uma compreensão de matemática como prática social, isto é, das práticas matemáticas. Seria uma espécie de ampliação dos significados das matemáticas. Então, o filósofo que trata da terapia seria Wittgenstein, que nasceu em 1889,
e veio a falecer em 1951, aos 62 anos de idade. O outro filósofo que sustenta as nossas pesquisas seria Derrida, né, que nasceu em 1930 e veio a óbito em 2004, com 74 anos. No tocante a Derrida, a gente trata do termo desconstrução. Em nossas pesquisas, a gente busca horizontalizar os termos, abrindo os horizontes de sentidos, fugindo das centralizações. Busca-se espalhar os conceitos para os mais diversos campos do conhecimento através das enxertias teóricas nos jogos de linguagem. Busca-se a desconstrução da ideia de que a matemática é única, essencialista, pronta e acabada. Busca desconstruir a ideia metafísica apropriada que os conceitos da teoria e prática têm uma essência, significados fixos, universais e oposicionais, ao deslocar essa ideia essencialista. Nesse sentido, como desenvolver produtos com o uso da terapia wittgensteiniana? Então, praticar a terapia filosófica wittgensteiniana implica em não buscar uma essência, um único sentido da matemática escolar. Já com a prática da desconstrução, nós não simplesmente rejeitamos um sistema conceitual de significados, mas o problematizamos a partir de dentro, ao trazer para dentro possibilidades de significação que haviam sido deixados fora do sistema. Isto é, colocando lado a lado o reconhecido e o não reconhecido, o aceito e o rejeitado, ou seja, a matemática escolar e a matemática praticada fora da escola por diferentes grupos culturais. Dessa forma, procuramos perceber a matemática de outra maneira, em que é na ação que se descobre o verdadeiro significado do conceito. Produtos educacionais na área de ensino da CAPES, o que há além da forma. E aí nós viemos com essa indagação para refletir um pouco. Um ponto de partida seria mudarmos uma pergunta que se costuma fazer aos estudantes assim que ingressam em um mestrado ou doutorado profissional. Qual é o produto educacional de sua pesquisa? Talvez essa pergunta deva ser remodelada para algo um pouco mais extenso, algo do tipo: em relação ao seu produto educacional, o que ele abordará, como ele fará essa abordagem, como ele deve ser utilizado, como ele será apresentado, como ele será organizado e, para completar, quais serão os referenciais teóricos que subsidiarão sua elaboração. Notem que quando a gente faz essa pergunta, a gente começa a mudar alguns termos de pesquisa, como nas pesquisas que nós sustentamos, não se tratam de pesquisas verificacionistas, e sim pesquisas descritivas. A gente não está interessado nos porquês, mas como se dá os seus usos em atividades práticas no contexto da investigação das diferentes formas de vida. Com isso, a gente traz, né, algumas dissertações defendidas nesse propósito. Iniciamos de forma bem tímida com a pesquisa do Wellington, onde ele traz como produto educacional um guia didático com uso de materiais manipuláveis, régua e transferidor e do software GeoGebra na exploração de conceitos de semelhança de triângulos para estudantes do 9º ano do ensino fundamental 2. Então, o propósito dessa pesquisa foi significar no uso como os estudantes faziam uso da régua e do transferidor e, posteriormente, do software GeoGebra para conceituar a questão da semelhança de triângulos. Dando continuidade, nós trazemos a pesquisa do Bartô Galeno, tá? Onde ele faz a sua dissertação usos/significados de materiais manipuláveis e do software GeoGebra na construção de conceito na formação continuada do professor. Então, ele parte de um problema, né? E a partir desse problema, ele vem
procurando a solução do mesmo a partir do software GeoGebra. E ele traz como produto educacional uma coletânea de práticas matemáticas com o uso da câmera escura e do software GeoGebra. Já a nossa pesquisa com a Isnael, da turma de 2007, intitulada O Encontro com Outro Modo de Ver o Ensino da Matemática, ela cria uma coletânea de atividades práticas de mobilização de culturas matemáticas do agricultor na produção da farinha, do pedreiro, da costureira e da vendedora autônoma. É uma pesquisa muito interessante, porque ela parte do ambiente familiar dela, né? Desde a plantação da mandioca, desde o cultivo da mandioca, no roçado, né? Onde ela prepara o terreno, e como é feito essa farinha, né? E, diante disso, ela traz para a sua turma da EJA essas problematizações e, ao mesmo tempo, com os seus alunos, né, que passam a ser os seus sujeitos de pesquisa, ela vai mobilizando outras práticas culturais, como a prática da costureira, a prática e outras práticas, né, como trazendo a farinha, né, a mandioca, né? Ela também mobiliza esses estudos trazendo a poesia, né, que ela descreve alguns movimentos poéticos que ela mesma compõe e vai problematizando questões a partir a, da preparação do terreno, né? Como é medido a farinha, né, pelo seu pai, como é vendida e outras problematizações. Dando continuidade, eu passo a ser co-orientadora da pesquisa da UIARA. Essa é uma pesquisa que foge, né, ao movimento que a gente faz. Ela não é uma pesquisa que traz Wittgenstein e Derrida, para mostrar para vocês também que nós temos outros movimentos e alguns alunos também não praticaram a terapia como atitude metódica de pesquisa. E essa é uma delas. Na sequência, a gente traz a pesquisa do nosso egresso Mário Sérgio, onde ele traz como produto educacional uma tabuada interativa, né, que é um protótipo que é criado em impressora 3D, e ele só faz a inversão dos campos. Ele coloca o produto no primeiro campo e a multiplicação de 2 fatores no segundo campo. E, a partir daí, como ele passa a problematizar e ver outros conceitos matemáticos a surgir dessa mudança. E aí ele começa a perceber outros conceitos que afloram da tabuada interativa, como, tipo, se eu coloco como produto 36, que mobilizações eu posso fazer com esse número? E, a partir daí, ele começa a estudar, pelo protótipo, as propriedades da multiplicação, o que é número primo, o que é número composto, o que é números divisibilidade, quando é crescente, quando é decrescente e outros estudos. Além de, no final, publicar o livro frente a esse estudo, que é esse que nós apresentamos inicialmente aí do lado esquerdo. Na sequência, nós trazemos a pesquisa de Damiano, né? A pesquisa da Damiana é muito interessante, porque ela faz a pesquisa, né, com o povo Noquecoí, né, os indígenas Noquecoí aqui de Rio Branco. E o que ela procura mobilizar? Ela também publicou já 2 livros frente a essa pesquisa, né? E o produto educacional dela, Coletânea Lúdica de Práticas Culturais, Exitinoquecoí, Arte, Expressão e Conhecimento, a dissertação Artes de Fazer, Modos de Usar Etnomatemática e Práticas Culturais Indígenas no Quecoí em Contextos Formativos, centrou-se na descrição das práticas culturais indígenas no Quecoí, refletindo sobre como ensinar e aprender matemáticas em diferentes contextos formativos. O ponto de partida das reflexões e problematizações foram as práticas culturais oriundas do arquivo cultural no Quecoí, interpretados através do aporte teórico
oriundo da etnomatemática, da antropologia wittgensteiniana e da desconstrução de Jacques Derrida. Metodologicamente, foram mobilizados jogos interpretativos centrados em práticas de ensino de matemática escolar, junto aos discentes do curso de licenciatura em matemática da UFAC. Então, foi uma pesquisa muito interessante, né, que rendeu aí a publicação de 2 livros, onde o primeiro ela conta a história de como ela é e como ela foi se constituindo, conhecendo essa prática cultural desse povo, conhecendo a mobilização dos jogos brincantes dos mesmos e traz para a universidade, né, no momento de prática de ensino, esse movimento mobilizando com alunos problematizações em cima de geometria. Não menos importante, a gente traz a dissertação do Tássio, da turma de 2012, onde ele traz uma coletânea de atividades com o uso do Tangram. Isso foi mobilizado numa disciplina de prática de ensino e foi se constituindo em histórias, né? Desde a história do Tangram, como mobilização de conceitos como porcentagem, figuras congruentes, semelhantes, o teorema de Pitágoras, movimentos das eleições na época, né? Quem ganharia a eleição, fazendo problematizações com o uso do Tangram. Outra pesquisa que foi mobilizada, que nós trazemos também, é a pesquisa da Ivanilce, muito produtiva, onde ela cria um protótipo chamado de calculária, né? E ela, através desse protótipo, ela começa a mobilizar conceitos de áreas e perímetros com figuras geométricas planas. E aqui também ela mobiliza o conceito de frações e outros. Na continuidade, a gente traz a pesquisa da Jocilene, modos de fazer e significar práticas escolares de mobilização de cultura matemática em contextos formativos. Né? Uma viagem terapêutica desconstrucionista nas práticas matemáticas com jogos, da UFAC ao Parque Chico Mendes, onde ela apresenta uma coletânea de atividades práticas oriunda desse contexto. Na sequência, nós trazemos outra pesquisa, né, que foi uma pesquisa muito boa, um outro modo de ver a matemática e seu ensino em práticas culturais com estudantes do Instituto Socioeducativo ISE. Né? Como esses estudantes, eles viam a matemática através de dobraduras. Né? Isso foi a pesquisa que rendeu um produto educacional como uma coletânea de atividades práticas utilizando a dobradura com esses estudantes. E aí você vê que eles mobilizam, uma das mobilizações feitas por eles é o campo de guerra. E como ele faz essa significação do campo de guerra para a vida deles, né? Um protótipozinho que eles constroem com o uso de dobraduras, né? Um carrinho de guerra. Na sequência, nós temos a pesquisa da Conceição, onde ela mobiliza atividades com o uso do ábaco. Agora, o interessante é que o ábaco ele passa a ser construído com barra de sabão e as suas artes é construído com bambu. E, a partir daí, com a cultura do povo, ela passa a mobilizar práticas com o ábaco, né, criando, né, o codiábaco, que é um outro artefato que ela utiliza para mobilizar a linguagem matemática e a linguagem portuguesa. Outro também produto, né, que nós mobilizamos foi o QR Code, uma coletânea de práticas matemáticas em diferentes formas de vida, né, que foi um estudo muito legal, desenvolvido pela Tayane Benesfortes da Silva. Outra pesquisa também que foi mobilizada foi a pesquisa de Suliane, Olhares Etnomatemáticos, que ela traz como produto, como jogos de linguagem no cultivo da alface, partindo das significações de um agricultor rural com o uso de narrativas ficcionais em HQ.
Então, legal que quando ela fala o pé de alface, o aluno mobiliza uma construção de um pé e de uma alface. E Wittgenstein nos diz que o significado da palavra é seu uso na linguagem, e a partir daí ela cria problematizações, né, desde as visitações dos alunos, né, no local da plantação de alface, né, e como eles veem, né, esse cultivo de alface, ela mobiliza problematizações tanto em ciências como em matemática. Outras pesquisas nós temos, que eu vou passar um pouco mais rápido, que foi uma pesquisa desenvolvida por mim, né? Quando eu era professor do mestrado em educação, fiquei 1 ano nesse mestrado, né, com a linha de pesquisa formação de professores e trabalho docente, não é um mestrado profissional, mas também o Alisson também não desenvolveu a pesquisa usando a atitude metódica de caráter terapêutico desconstrucionista. Né? Como eu falei, alguns alunos não se identificam com esse tipo de pesquisa, mas eles não deixam de fazer a sua pesquisa. Outra pesquisa que foi mobilizada de forma terapêutica foi a epistemologia dos usos entre rios e igarapés, os saberes fazeres ribeirinhos produzidos na comunidade Floresta do Acre. E aqui o Itamar Cunha de Souza, ele trata um plano de ação frente ao Floresta Cast, que é como ele definiu, né, o produto educacional, fazendo uso do podcast como instrumento pedagógico dos saberes fazeres ribeirinhos. Trazemos também a pesquisa do Hobbes com o uso do mural interativo Padlet, né, que também foi mobilizado no momento da pandemia. E aí os alunos saíram construindo murais, né, desde conceituando a história da matemática, como outros conceitos que foram mobilizados no momento da pandemia da Covid-19. Outra pesquisa também que nós mobilizamos foi o uso do software e de sólidos geométricos construído com materiais de baixo custo, como jogos de linguagem no ensino de geometria espacial. Né? E aí os alunos do Instituto Federal do Acre, que o professor Matsunaga é professor de lá, mobilizaram práticas, né, na sua turma sobre o uso desses sólidos, fazendo uma conexão com software e GeoGebra. Outra pesquisa mobilizada foi o uso do Gameflix, com o uso do WordWall, também durante o momento pandêmico, né? Modos de ver e significar o WordWall em práticas de formação de professores com o uso da gamificação na gramática dos jogos de linguagem em tempos de pandemia. E aí, o professor Anderson mobilizou o WordWall, né, trazendo desde estudos, né, de artigos utilizando Wittgenstein e Derrida, como também práticas da língua dos nossos povos indígenas do estado do Acre. Vale a pena também visitar esse produto. Não menos importante, nós temos a dissertação com o uso do aprendizap, que é mobilizado através do WhatsApp, com a pesquisa desenvolvida pelo Rossival, né, nosso orientado no mestrado, que ele continua esse estudo do aprendizado no doutorado na Rede Sim, agora em 2025. Temos também a pesquisa da Laiane, com o uso do Kahoot, que ela mobiliza várias atividades práticas, né, que ela intitulou como cenários formativos, diferentes usos e significados do Kahoot para o ensino das matemáticas. Dando continuidade, e não menos importante, nós temos a pesquisa do Jeconias, né, onde foi desenvolvido práticas com o uso no restaurante universitário, onde ele traz uma coletânea de práticas culturais, né, que foram mobilizadas pelos profissionais que compõem o RU, desde a nutricionista, como os ajudantes de cozinha e os outros que compõem o restaurante universitário. Não menos importante, a gente traz a pesquisa da Emily, né, o uso da educação fiscal no ensino da matemática financeira, onde ela propõe uma oficina pedagógica de educação fiscal na Bíblia,
o uso do storytelling no ensino de matemática financeira a partir da história de José do Egito. Também trouxemos a pesquisa da Maria Antônia, né, que é professora da rede estadual, que ela traz o produto educacional vendo com o corpo inteiro, coletânea de práticas escolares de mobilização de culturas matemáticas com a residência pedagógica em matemática da UFAC. Foi uma dissertação que foi construída durante os momentos de residência pedagógica iniciada em 2018. Não menos importante, a gente traz a nossa última dissertação defendida com o professor Marcelo, significando a produção de vídeos didáticos com o uso do Canva como jogos de linguagem na formação inicial de matemática. Ele traz como produto educacional modos de ver e significar matemáticas em usos, animações criativas com o uso do Canva. E aí foi muito importante porque a gente mobilizou várias formas de usar o Canva. Mobilizamos o Canva, né, em eventos científicos, mobilizamos o Canva com jogos matemáticos, com dízimas periódicas, em oficinas pedagógicas, e como também mobilizamos o Canva para apresentar o nosso texto, né, nosso artigo, no CAEDUCA no ano de 2024. Dando continuidade, a gente traz, né, a linha do tempo dessas pesquisas, né, iniciada com o meu doutoramento, né, e o que nós fizemos desde a criação do projeto institucional e do grupo de pesquisa GEPLIMAC, né? Tendo como pilar o grupo Fala da Unicamp, nós criamos o nosso grupo. Os precursores do grupo Fala são o professor Antônio Miguel e a professora Ana Regina Lanner, e aí, a partir daí, né, nós temos a professora Márcia, que foi uma das orientadas pelo professor Antônio Miguel, que fez parte das bancas de alguns dos meus orientandos, assim como a professora Leila, que foi orientada pela a professora Ana Regina, e a professora Kátia também, que foi orientada do professor Antônio Miguel, que tem participado de algumas outras nossas pesquisas, como também a professora Ana Carolina Tamayo. E aí a gente traz, nesse sentido, né, as pesquisas que foram trabalhadas após esses estudos, 10 anos desses estudos terapêuticos desconstrucionistas. E onde estamos atualmente? O pós-doutoramento. Que ressignificação nós fizemos desses produtos? Então, no pós-doutoramento, nós fizemos uso do Padlet, do Kahoot, do Wordwall e do Canva, para mobilizar e ressignificar conceitos matemáticos, tanto em oficinas como em momentos de disciplinas que ministrei no ano de 2024 na UFRPE, no programa de pós-graduação em ensino das ciências e matemática. E aí, o que fica, né? Que tal finalizarmos entrando no jogo? Não pense, veja, diz Ludwig Wittgenstein. Simone responde, vejo sim, mas prefiro que você me diga, me responda. Ludwig Wittgenstein, vejo a matemática como um conjunto de jogos de linguagem significados no uso em momentos de atividades por diferentes formas de vida. Vilela, outra precursora desses estudos, responde, desta forma, a terapia wittgensteiniana aponta para a possibilidade de abandonar a ideia de matemática independente das práticas. Seria uma espécie de ampliação dos significados da matemática. Eu trago, né, as referências de nossos estudos e aqui o link, né, onde vocês encontram as dissertações e produtos educacionais. E termino dizendo para vocês, ninguém ama o que não conhece. Este pensamento explica por que tantos alunos não gostam de matemática, se a eles não foi dado a conhecer a matemática, como podem vir a admirá-la. E aí eu trago um dizer, né, do professor Antônio Miguel, que nos diz assim, porque eu não deveria dizer que o que chamamos de matemática é uma família de atividades
com um conjunto de propósitos, né, guiados com Wittgenstein. Então, gente, muito obrigada por essa oportunidade de trazer para vocês, né, esses estudos, né, que revelam o quanto são importantes estudos pós-estruturalistas para as investigações matemáticas, né, no campo do significado do uso em atividades no campo da educação matemática. Obrigada e até a próxima.